Aqui no Eculatura a gente já comentou algumas vezes com vocês a importância dos povos indígenas para a conservação do meio ambiente, assim como a importância da demarcação das terras. Mas no vídeo de hoje eu vou reforçar isso com um exemplo bem interessante que vem da capital paulista, São Paulo. Bora conferir então. Olá, tudo bem? Caso você não conheça, os Guaranis são uma etnia indígena muito conhecida e que eles estão presentes aí no Brasil, na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. Sendo que nessa região como um todo existe uma estimativa da presença de 5 milhões de indivíduos dessa população. Uma característica importante dos povos guaranis é a questão do alimento. O alimento para eles é encarado como algo sagrado, algo que tem uma relação muito importante com os deuses. Por isso, eles consideram que o alimento gerado pelo homem branco não é um alimento de qualidade, não é nutritivo, porque ele passa pelo processo de industrialização, além disso, sofre por algumas modificações, principalmente genéticas. É nesse contexto que eu vou falar de um caso bem interessante de uma tribo indígena que está lá em São Paulo, capital. No extremo sul da capital de São Paulo existe a terra indígena Tenondé-Porã. Ela tem aí cerca de 16 mil hectares de tamanho. Ela foi reconhecida e identificada aí como uma terra indígena em 2012, porém a sua demarcação veio só em 2016. A partir da demarcação, esses indígenas guaranis, eles começaram a utilizar essa terra para produzir alimentos. Essa produção de alimentos veio com o intuito de resgatar uma agricultura tradicional que o povo guarani já praticava. Para isso, eles tiveram que fazer algumas coisas em relação à terra. A terra que eles estavam estava muito degradada pela questão da presença de alguns eucaliptos que eram colocados na região por outras pessoas. Então a primeira coisa que eles tiveram que fazer é uma recuperação da qualidade do solo, que foi feita através de parcerias. Depois disso, eles tiveram que fazer um resgate de sementes crioulas. Como eu falei anteriormente, para eles, a produção no modelo do homem branco, ela não traz um alimento de qualidade. Então não tem lógica utilizar sementes dos homens brancos. Então eles foram em busca aí de bancos de sementes para conseguir essas sementes crioulas. E a partir disso eles conseguiram aí mais de 200 variedades de sementes para serem plantadas dentro da área que eles ocupam. E o interessante dessa produção é que a produção da agricultura, ela não tem o intuito de vender, muito pelo contrário, é uma agricultura de subsistência. Portanto, eles só visam se manter com essa agricultura e alimentar cada aldeia que está presente dentro dessa terra indígena. Então, quando acaba tendo um excedente da produção, eles acabam compartilhando com outras aldeias para assim todo mundo ter acesso ao alimento. E isso vai seguir os princípios deles, que é a de generosidade e também de produzir o que é necessário, não ter excessos. Então, analisando essa questão, é muito interessante que a gente está falando de uma grande metrópole toda urbanizada, onde não se pensa que existem terras indígenas, mas em São Paulo a gente tem terras indígenas propriamente na capital, que é muito legal. O que é interessante também dessa notícia é que ela reforça a questão da importância da demarcação das terras. Se não houvesse a demarcação dessas terras, era muito provável que essa população indígena não conseguiria se perpetuar naquela região. Consequentemente, a gente teria a perda dela e muito da questão do êxodo rural, onde essa população acabaria tendo que ir para centros urbanos, perder todo o histórico cultural que ela tem aliada a ela. O outro aspecto importante é que a manutenção desses povos indígenas nessa região traz uma garantia da conservação da mesma. Como a gente viu, para eles conseguirem usufruir dessa terra, eles tiveram que recuperar a terra que tinha sido degradada por quem? Pelo homem branco.
Então se vê novamente a importância dos povos indígenas na recuperação do ambiente, assim como na manutenção desse ambiente. Além disso tudo, a manutenção desses povos indígenas vai garantir que haja perpetuação de práticas muito importantes. Práticas baseadas na cultura desses povos, que tem muita relação com agroecologia e permacultura. Práticas que nos permitem realmente aliar a questão do meio ambiente às necessidades que a gente tem, sejam elas de agricultura ou outro uso do solo. Portanto, a gente vê que a manutenção desses povos indígenas, eles aliam uma questão importante, que é a conservação, junto que essa conservação do meio ambiente, ela vai ser fundamental ter processos legais como a demarcação de terras, que vai garantir que haja essa conservação, assim como garantir que a perda da questão cultural não ocorra, o que é muito preocupante pensando em todo o arcabouço de conhecimento que esses povos têm. Se você gosta de assuntos desse tipo, a gente tem uma palestra muito interessante sobre agroflorestas e conservação, e você pode se inscrever através do link que está aqui embaixo. Vai ser através do Simpla, através da plataforma Zoom, e você vai poder conferir muito mais sobre assuntos como esse que a gente está falando aqui. Então, para fechar, é importante dizer que os guaranis têm uma importância muito grande aí no processo tanto histórico do nosso continente, quanto também na formação da população brasileira. Outro ponto importante é o aspecto cultural, que tem muitas coisas enraizadas na cultura do nosso povo brasileiro. E além disso tudo, eles têm um papel chave na conservação do meio ambiente. Uma coisa que eu demonstrei aqui agora com esse exemplo que acontece em São Paulo. E, obviamente, além dessa importância para a conservação do meio ambiente, é fundamental a demarcação das terras para garantir que isso se perpetue também. Se você gostou, deixa o seu like, não deixa de compartilhar também. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se você também tem alguma opinião sobre esse assunto, por exemplo, o que você acha da demarcação de terras, o que você acha do papel dos indígenas na conservação, deixa aqui nos comentários, que a gente gosta também de conferir o que vocês acham sobre esse tema. Então era isso, um abraço e até mais.